tarde, pessoal, tudo bem? Olha só, a aula de hoje é coordenadas polares, tá? Então a gente vai fazer integrais duplas em coordenadas polares e massa e centro de massa. Porque massa e centro de massa é uma aplicação de integrais duplas com coordenadas polares. Então, a gente faz a introdução, coordenadas polares, e depois resolve os exercícios que são aplicações de massa e centro de massa, que é muito parecido com calcular volume, utilizando integrais duplas, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar assim. Opa, espera aí. Vou ler primeiro aqui os objetivos da aula e depois eu começo lá. Aqui, ó, os objetivos da aula. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de compreender o sistema de coordenadas polares e sua relação com as coordenadas cartesianas, reescrever integrais duplas do sistema cartesiano para coordenadas polares, calcular integrais duplas utilizando a mudança para coordenadas polares e calcular a massa de uma lâmina com densidade variável, tá? E determinar o centro de máxima o centro de massa de uma lâmina, tá? Aí eu vou explicar como é que essas coisas funcionam, porque a massa ela vai ser calculada como se calcula o volume, a integral da densidade vezes a área, né? A gente tem o quê? Área vezes a altura, volume. Área vezes a densidade, massa, tá? Aí a gente vai ter também centro de massa e o momento, e aí a gente vai calcular a distribuição de massa na lâmina, certo? Então, a gente calcula o momento, também calcula o centro de massa, que é o ponto de equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Aí, coordenadas polares, vou dar eu falo sobre coordenadas polares, a gente introduz integrais duplas em coordenadas polares, tá? Então, vamos lá. Integrais duplas. Tá, só uma correção. A aula que foi postada foi a do professor Tiago, não a do professor Raimundo, foi para amanhã, mas vocês podem assistir as duas, tá? Aqui, ó. Integrais duplas. Aí, o que nós vimos até agora, né? Tá? Nós vimos integrais sobre regiões retangulares e integrais sobre regiões gerais. Qual dessas duas aqui é mais fácil? Regiões gerais ou sobre regiões retangulares? Retangulares, né? Calcula entre A e B, C e D. São números, não vai precisar integrar de novo em relação a outras variáveis. Então, olha só. O que a gente vai ver hoje é basicamente uma mudança de regiões gerais para regiões retangulares. Mas essas regiões vão ser em coordenadas polares, tá? Então, o que a gente vai ver é isso aqui, ó. Aí a gente vai ver, vou colocar aqui, ó, coordenadas polares. E a gente vai ver a seguinte mudança, né? Aqui a gente tinha regiões retangulares, aqui regiões entre curvas ou curvas e constantes, e aqui a gente vai ver regiões circulares, tá? Olha só. E cada pontinho aqui, cada pontinho desse aqui, pode ser aqui, vai ser representado por uma letra e dado por um x0, y0, né? E aí a gente tem uma coordenada em x e uma coordenada em y, certo? Mas a gente pode escrever também como outro par ordenado. A gente pode descrever esse ponto a partir da distância dele do centro até ele e do ângulo
que essa distância faz com o eixo x, certo? Então, eu tenho aqui também esse ponto P, e eu posso descrever ele utilizando a distância dele até a origem, né? Origem é melhor do que centro. Da distância dele até a origem e do ângulo que ele faz com o eixo, que a gente vai chamar de eixo polar depois, mas do ângulo que ele faz com o eixo x, tá? Então, o que pode acontecer? A gente vai ter variações, né, do raio, e a gente vai ter também variação do ângulo da reta com o eixo polar. Então, ela pode dar uma volta de 0 até 2π, certo? Olhando para essa figura, a gente observa que é possível o menor ângulo possível, aqui, ó. Todos os outros pontos que eu pegar aqui, o ângulo vai ser maior, tá? Ó, esse é o menor possível e esse aqui seria o maior possível, tá? Então, θ1 e θ2, certo? A gente também consegue a menor distância, que eu posso chamar de R1, e a maior distância, que eu posso chamar de R2, tá? Então, daqui eu consigo uma região que varia de θ1 a θ2 e de R1 até R2, o R mínimo, o R máximo, θ mínimo e o θ máximo, tá? Para todos os pontos aqui dentro. Então, o que acontece aqui é isso aqui, ó. Essa região que era circular, eu posso descrever ela como uma região, olha, eu vou colocar o R aqui e o θ aqui. Poderia trocar também, tá? Então, aqui, ó, θ1 e θ2. Então, eu vou ter ali, olha, variando entre esses dois. E aqui, R1 e R2. Aí vai ser essa região retangular, tá? Então, essa região aqui. Certo? Então, a gente sai de uma região circular e passa a calcular uma integral dupla numa região que é retangular, que vocês disseram para mim que é mais fácil, né? Então, tá. Agora, como que a gente transforma as coordenadas x e y em coordenadas r e θ? Hein? A gente vai partir daqui, olha, eu vou fazer aqui com vocês, mudança de variável, tá? Tá. O que a gente tem aqui é o seguinte, né? O plano, um ponto, a distância, aí ele me dá uma coordenada x, uma coordenada y, o θ, uma distância r, p que é x e y, né? Tá. Aí daqui a gente consegue o quê? Isso aqui é um triângulo retângulo, então a gente tem a relação trigonométrica no triângulo retângulo. Certo? Então, esse retângulo aqui, ó, ele tem medida x, medida y, um ângulo e R. É um triângulo retângulo, isso aqui é a minha hipotenusa, esses são meus catetos oposto e adjacente, né? Então, olha só. Então, aqui eu tenho cosseno de θ igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então, x sobre R. Eu tenho seno de θ igual ao oposto sobre a hipotenusa. Até aqui está tudo bem? Tá? Então, olha só. Tem a tangente também, né? Tangente de θ, que é igual a seno de θ sobre cosseno
de θ. E também é o oposto sobre o adjacente, tá? Se fizer a divisão, a gente cancela o R com o R, tá? E aí a gente faz, então, a mudança de variável tanto de coordenadas cartesianas para polares, quanto de polares para cartesianas. Então, se a gente tem as coordenadas polares, vou fazer aqui, ó, mudança de coordenadas tá? Então, a gente vai fazer a mudança de polar para cartesiana. Certo? Então, digamos que eu tenho o valor de R, tenho o valor de θ, agora eu quero isso em coordenadas cartesianas, quero o valor de x e o valor de y. O que eu faço? Isolo x e isolo y, né? Então, aqui eu vou ter x igual a R cosseno θ e y igual a R seno θ. Certo? E quando eu tiver que fazer de cartesiana para polar? Então, eu tenho o valor de x, tenho o valor de y, eu preciso do valor de R e do valor de θ, né? Então, eu posso fazer o seguinte, elevar os dois lados ao quadrado e somar, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Esse aqui de baixo, tá? Somei aqui depois que eu elevei ao quadrado. Se eu colocar o R ao quadrado em evidência, eu vou somar esses dois e a soma deles dá 1, né? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dá 1. Relação trigonométrica fundamental, tá? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui eu coloquei em evidência. Vou escrever aqui, ó. Tá? E isso aqui é igual a 1. Aí fica 1 vezes R ao quadrado. Então, eu posso escrever R igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu passo esse quadrado aqui, fica mais ou menos, né? Mas o raio é sempre positivo, né? Então, a gente fica só com a parte positiva, tá? Então, esse aqui vai ser o raio. E falta pra gente o θ, né? O θ a gente pode tirar daqui, ó. Tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Só que seno de θ é y sobre r e cosseno é x sobre r. Quando fizer essa divisão aqui, vai ser o primeiro vezes o inverso do segundo. O r vai cancelar com o r, então vai ficar só y sobre x. Então, tangente de θ vai ser igual a y sobre r sobre x sobre r. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, o r vai para cima e o x para baixo. Isso aqui é igual a y sobre x. Tá? Então, aqui a gente tem tangente de θ igual a y sobre x. A gente pode passar o arco tangente dos dois lados. Então, fica θ igual ao arco tangente de y sobre x. Né? Então, aqui, r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado e θ é igual ao arco tangente de y sobre x, certo? Então, em posse das coordenadas x e y, eu consigo achar o r e consigo achar o θ. Deu para entender? Tá. A gente já consegue fazer o quê? Trocar os limites de integração. Porque aí eu tenho limites de integração na minha integral que estão variando entre valores de x e y. Mas eu já consigo mudar para r e θ, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para que serve isso, né? Imagina. Então, aqui, ó.
motivação. Tá? Então, digamos que eu tenha uma região circular, tá? Aqui, ó, que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá? Eu consigo fazer o quê para calcular a integral sobre essa região aqui? Ó, qual é o raio? 3, né? Então, está indo de menos 3 até 3. Então, o x, ele está variando de menos 3 até 3. E o y está indo aqui de baixo até lá em cima. Por quê? Porque quando a gente isola o y em função de x, poderia fazer com x também, mas vou fazer com y. Y vai ser igual mais ou menos a raiz de 9 menos x ao quadrado, né? O positivo é para a parte de cima e o negativo é para a parte de baixo. Então, o y ele vai estar variando entre menos a raiz de 9 menos x ao quadrado e raiz de 9 menos x ao quadrado. Parece fácil calcular essa integral? Não, né? Então, olha só. Olhando para essa região, agora pensando nas coordenadas polares. Como que eu vou fazer para cobrir essa região utilizando a ideia das coordenadas polares? Cada ponto dessa região vai ter um raio, né? E vai ter uma angulação, né? Essa minha angulação, ela vai dar uma volta completa. Então, o meu θ vai estar variando de onde até onde? De 0 até 2π. E o raio? O raio vai estar variando de 0 até 3. Em todos os pontos. Tá? Então, o raio que eu pego aqui dentro é menor do que 3. Então, o menor deles é o 0 e o maior, 3. Então, o raio vai variar de 0 até 3. Aqui é fácil de calcular, né? Então, eu já consigo reescrever a minha integral que ia de menos 3 até 3 e de menos raiz de 9 menos x ao quadrado até raiz de 9 menos x ao quadrado de uma função aleatória, x e y, tá? Da área que eu vou colocar. Como a gente já sabe que quem está variando aqui é o y e quem está variando é o x, então, primeiro a gente faria em função de y, né? E depois em função de x. Então, dy, dx. E aí eu vou reescrever com as coordenadas polares. E vai faltar uma coisa. Olha só. Então, em coordenadas polares, e aí como é uma região retangular, tanto faz quem eu coloco primeiro. Aqui não. Aqui o y está variando entre funções, então eu tenho que calcular a integral dele primeiro, né? E depois, aqui está entre constantes. Mas as duas aqui estão entre constantes, então não tem problema. Aí eu vou colocar o θ de fora, 2π, e aqui dentro, de 0 até 3, de f. E aí esse f que estava em x e y, agora ele vai estar em função de r e θ. Só falta isso aqui para a gente, tá? E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Porque, olha só, o que eu tenho aqui é a f de x e y, que eu estou mudando para uma função que vai estar em r e θ. Mas isso não é uma simples troca, né, de variável. O que eu vou fazer aqui é uma composição de função, tá? Vou explicar ali no primeiro quadro. Então, essa função aqui, ó, f de x e y, agora x, ele é r cosseno θ, então x está em função de r de θ, y é igual a r
seno θ. Então, o y está em função de r e de θ. Então, isso aqui é uma composição de funções. Então, eu tenho f de x de rθ e y de rθ. Certo? E vocês lembram o que acontecia quando a gente tinha uma composição de função dentro da integral no cálculo 1? O que a gente fazia? Tem uma composição de função, a gente utilizava um método para resolver. Método da substituição, né? Mas a gente só podia usar o método da substituição se olhasse para a função que está dentro do integrando e a derivada da função interna estivesse lá dentro também, né? Então, era isso aqui. Aqui, ó, no cálculo 1, método da substituição. Então, tu tinhas uma função aqui, a integral de f de g de x, e a derivada dela tinha que estar aqui dentro. Então, aqui, g' de x dx. Isso aqui tu chamava de u, e isso aqui de du, não era? Olha aí, ó. Ficava a integral de f de u du, né? Fazia u igual a g de x, ficava du igual a derivada de g de x dx. Isso a menos de uma constante, né? Se tivesse uma constante, tu podia manipular a constante. Então, é isso aqui que está faltando lá. Está faltando multiplicar lá dentro da nossa integral. E como que a gente obtém isso? A partir da matriz, tá? Que a gente chama de jacobiano. E aí, ela é basicamente o cálculo da regra da cadeia, porque a gente tem aqui, olha, uma função dentro da outra. Então, derivada da primeira em relação a vezes a segunda, vocês já sabem, né? Então, a nossa integral, no cálculo 2, ela fica assim. A integral sobre a nossa região polar, que agora é uma região retangular, de f. E aí vocês sabem que é isso aqui, tá? Mas eu vou colocar só r e θ, porque vai estar tudo em função de r e θ, tá? Vezes a matriz jacobiana, que vai ser assim, ó. Derivada parcial de x em função de r, derivada parcial de x em função de θ. Derivada parcial de y em função de r, derivada parcial de y em função de θ. Certo? Tá? E aqui, dr dθ. Vocês vão precisar calcular isso aqui sempre? Não. É fixo, tá? É um valor fixo. Por quê? X é igual a R cosseno θ e Y é igual a R seno θ. Então, como que vai ficar a nossa matriz aqui, ó? Derivada de x em função de r. Falando na regra da cadeia, por que não aparece aqui a derivada de x em função de x? Porque a derivada em função de x é 1, né? X em função de x, derivada de y em função de y, 1 também. Vocês lembram da regra da cadeia? Derivada de x, função de x, derivada parcial de x em função de r mais derivada de x em função de x mais derivada parcial vezes derivada parcial de x em função de θ. Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, sobra só esses dois. Depois a gente faz uma multiplicação dentro do determinante, tá? Então, olha só. Aqui vai ficar derivada de x em função de r. X é r cosseno θ. Cosseno θ é uma constante. A derivada de r é 1. Então, fica 1 vezes a constante. Cosseno de θ. Derivada de x em função de θ. R é constante. Derivada do cosseno menos seno. Então, menos seno de θ. Derivada de y em função de r vai dar 1. Derivada do seno, cosseno. Então, r cosseno
Opa, não. Espera lá. Olha aqui. Derivada de y em função de r. Derivada do r, 1. O seno é constante. Então, seno de θ. E aqui a derivada de y em função de θ. Aqui é constante o r e a derivada do seno é cosseno. Agora sim. Aí a gente calcula o determinante. Esse determinante vai resultar em cosseno vezes r cosseno de θ, r cosseno ao quadrado de θ, menos r seno vezes seno, menos r seno ao quadrado. Só que nessa descida aqui, diagonal secundária, é menos. Então, fica mais r seno ao quadrado de θ. Coloco um r em evidência. Então, fica r vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Aqui dá 1. Então, sobra só o r. Então, quem vocês vão ter que colocar sempre no lugar dessa matriz? O r. Deu para entender? Vai ter que calcular isso aqui? Não, se eu pegar alguém calculando isso aqui na prova, eu vou ficar chateada. Tá? Colocar o r. Então, quem é que vai para lá? Não, não tem menos, não. Olha aqui. Quem é que vem para cá? Pode colocar aqui no quadro 3 para mim? R, dr, dθ. Por que dr? Porque eu coloquei aqui de onde r está variando, de 0 até 3, né? E no de fora, de 0 até π, mas se eu invertesse, quem eu colocaria primeiro? dθ e depois dr. Deu para entender? Tá bom. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar alguns exemplos de nomenclaturas importantes, tá? Vou colocar as duas mais importantes. Aí no slide eu tenho mais duas. Vou fazer uma e deixar a outra, tá? Que a outra é igualzinha, então vocês conseguem entender só pela primeira explicação. Então, olha só. Pode aparecer para vocês o seguinte. A curva R igual a uma constante A. O que vai ser essa curva aqui? É raio igual a A. Significa que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado. É isso que significa. Então, se eu coloco R igual a A, eu estou dizendo que isso aqui é uma circunferência centrada em 0, 0 e de raio A. Tá? Então, essa aqui é uma circunferência de raio A. Tá? Vou escrever aqui, ó. Tá. Tem uma outra que é θ igual a K vezes π, tá? E aí, para todo K, que a gente consegue fazer isso aqui dentro da tangente. Como que vai ser a curva ou a função que vai estar sendo definida por θ igual a um valor radiano? Vai ser uma reta. Por quê? Porque a tangente de θ é igual a y sobre x. Posso passar esse x multiplicando. Então, o y é igual a tangente de θ x. Quando eu calcular a tangente de θ, vai me dar um número, um valor.
né? Então, vai ser uma angulação, coeficiente angular multiplicando x, né? Então, isso aqui vai ser uma reta que passa pela origem, tá? Porque não está somando nada. Tá? E isso aqui vai ser o coeficiente angular, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o θ. Tá? Então, a gente vai ter essa reta aqui, isso aqui é uma reta. Eu tenho mais 2 exemplos para vocês. Vou mostrar lá. Então, o objetivo é sempre tentar tirar daqui e transformar em x e y. Porque x e y a gente sabe como se parece, né? Eu olho para cá, eu já sei que é uma circunferência. Eu olho para cá, eu já sei que é uma reta, né? É um y com um coeficiente e um x. Certo? Tá. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos slides. Tá, aqui a gente tem o sistema de coordenadas polares, né? Um ponto P no plano é representado por um par ordenado, onde R é a distância do ponto ao polo até a origem. Então, a gente tem a distância dele até a origem. E θ é o ângulo medido a partir do eixo polar. Então, o eixo do x é o eixo polar e a gente calcula no sentido anti-horário, né? E aqui tem uma observação. As coordenadas polares de um ponto não são únicas. Podemos adicionar múltiplos de 2π, só que aqui a gente vai trabalhar de 0 até 2π, tá? Uma volta ao ângulo ou usar o R negativo. Conversão polar. A gente consegue, tendo em posse os valores de R e θ, a gente consegue achar os valores de x e y. E se a gente tiver os valores de R e θ, os valores de x e y, a gente consegue achar os valores de R e θ. Curvas notáveis, tá? Aquelas nomenclaturas importantes. Quando eu escrevo R igual a uma constante, significa que é uma circunferência centrada na origem e de raio A. Se eu escrevo θ igual a uma constante, então é uma reta que passa pela origem e tem um ângulo igual a essa constante, tá? R igual a A cosseno θ é uma circunferência com centro em A sobre 2 e 0 e raio módulo de A sobre 2. Como que a gente vai enxergar isso? Não é fácil, tá? Não é trivial. Então, olha só. R, vou colocar logo o nome aqui, né? Circunferência de centro. A sobre 2 e 0 e raio módulo de A sobre 2, tá? E aqui ele fala que é R igual a cosseno θ. Bora dar uma olhada aqui no quadro. O que a gente tem aqui? Cosseno de θ. O que é cosseno de θ? Cosseno de θ é x sobre R, né? Ó, x é igual a R cosseno de θ. Então, cosseno de θ é x sobre R. Só pegar o R e passar aqui dividindo x, tá? Aqui, ó, passou para baixo. Então, eu posso substituir esse cosseno por x sobre R, tá? Então, aqui eu vou ter R igual a A vezes x sobre R. O R passa multiplicando. Então, R ao quadrado é igual a x. Então, eu venho para cá. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Mas quem é R ao quadrado? AX. Então, é igual a AX. Vou passar esse AX para cá e completar o quadrado, tá? Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos AX mais y ao quadrado igual a 0. Aqui eu tenho x ao quadrado menos AX. Como que eu faço para completar o quadrado aqui? O númerozinho que está multiplicando a variável x, de grau 1, divido por 2 e elevo ao quadrado. Então, vai ficar a dividido por 2 elevado ao quadrado. A ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Se eu somei esse termo aqui, eu vou ter que somar
do outro lado também, tá? Vou repetir o y ao quadrado e desse lado aqui eu vou botar esse termo que eu somei aqui. O que eu faço de um lado da igualdade tem que fazer do outro. Então, a ao quadrado sobre 4. Vou reduzir isso aqui. Porque aqui eu posso escrever como? Completei esse quadrado para quê? Para escrever isso aqui assim, ó, x a sobre 2 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado. O que eu usei aqui? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Foi isso que eu fiz, só que eu fiz o inverso. Peguei a expansão e transformei na redução, tá? Isso aqui igual a ao quadrado e 2 ao quadrado. Eu posso escrever assim, a sobre 2 ao quadrado. Agora sim, isso aqui é uma circunferência, o raio é a sobre 2, né? E o centro é a sobre 2 e 0, tá? Então, o raio a sobre 2 e o centro a sobre 2 e 0. Tudo bem, pessoal? Dá para fazer a mesma coisa com o outro. O outro que está aparecendo lá é R igual a seno de θ. Aí, o que vocês vão fazer? Seno de θ é Y sobre R. Então, nesse caso, vai ficar aqui Y. Aí, ao invés de acrescentar um valor aqui, a gente vai ter um valor aqui. Então, a gente vai ter um deslocamento não em X do centro. A gente vai ter um deslocamento em Y, né? Porque aqui a gente está deslocando o centro em X para A sobre 2. Se eu fizer com R seno θ, eu vou ter um deslocamento em Y. Tá certo? Os exercícios são bem mais fáceis do que a teoria, sabia? Aliás, os exercícios são muito fáceis. Vamos lá. Olha aqui. Vou fazer com vocês esse primeiro exercício, que é reescreva a integral em coordenadas polares. A nossa integral aqui, ela é uma integral que está no cartesiano, né? Nas coordenadas cartesianas. Olha só, aqui a gente tem o quê? Uma raiz. Se tu fosse integrar em relação a y, como ficaria a integral de y aqui? Y ao cubo sobre 3, né? Quando tu substituísse isso aqui em y ao cubo sobre 3, sobraria uma raiz, né? Então, tu teria que fazer uma substituição. Talvez mais de uma. E é por isso que a gente faz a mudança para coordenadas polares, tá? Então, vamos ver como é que fica a mudança para coordenadas polares. Opa! Olha só. Aí aqui, peraí. Vou só copiar, tá? Exercício 1. Reescrever. Então, aqui a gente vai ter a integral que vai de menos 3 até 3, da integral de menos raiz de 9 menos x ao quadrado até raiz de 9 menos x ao quadrado, de x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Bora dar uma olhada aqui. Primeiro seria interessante a gente verificar, de acordo com os limites de integração, que região é essa, né? Aqui a gente tem o y variando da parte de baixo de uma circunferência de raio 3 até a parte de cima, tá? Tá indo de baixo até de cima. E o x, ele tá indo de menos 3 até 3. Certo? Como que fica isso em coordenadas polares? Primeiro, o raio variando de 0 até 3. E o θ fazendo a cobertura toda, né, da região. Indo de 0 até 2π. Certo? Então, a nossa integral, ela ficaria a integral de 0
a 2π da integral de 0 até 3. E a gente tem que transformar tudo em coordenadas polares. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? R ao quadrado, né? Tá bem aqui, cadê? Não, não tá aqui, mas tá por aí. R ao quadrado, tá? Então aqui, ó, R ao quadrado. Isso aqui a gente vai substituir pelo quê? Primeiro o jacobiano, e vocês não podem esquecer, então vai aparecer um R aqui, tá? E depois dr, porque eu coloquei os limites de R, e depois dθ. Não pediu para a gente resolver, só para a gente trocar a ordem de integração. Então, se é para trocar a ordem de integração, já está... Desculpa, trocar as variáveis, então já está trocado, certo? Pronto, vamos fazer a outra? Pode colocar no slide para mim, por favor? Copiar a outra aqui. Exercício 2. Reescreva. É a integral de 0 até 1 da integral de 0 até a raiz de 1 menos x ao quadrado de e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Vamos lá. Então, a gente primeiro esboça a região. Inclusive, essa é uma questão que ela justifica o jacobiano, tá? Essa aqui também, mas nessa aqui vocês podem fazer o quê? Multiplicar, vai ficar r ao cubo, para calcular fica r à quarta sobre 4, né? Mas digamos que tivesse lá na prova de vocês, proibido multiplicar. Resolva sem multiplicar o r ao quadrado pelo r. Aí vocês iam ter que usar o quê? Substituição. E aí tu ia chamar aqui o r quadrado de u e a derivada dele ia aparecer aqui dentro, que é o r, tá? Então, 2r ia aparecer lá dentro. Agora fica mais claro aqui. Aqui fica mais claro por quê? Vamos ver primeiro a região de integração. O y, que é o da integral interna, ele está indo de 0 até a parte superior de uma circunferência de raio 1, né? Então, a gente tem o quê? Aqui, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E o x ele está variando de 0 até 1. Então, só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de trás ela não vai aparecer, porque o x está indo de 0 até 1. Se o x estivesse indo de menos 1 até 1, aí a gente pegava toda essa parte aqui, né? Mas não, ele está indo de 0 até 1. Então, é só essa parte. E agora, o raio, ele vai estar variando de onde até onde? De 0 até 1. O raio continua variando daqui até chegar na borda. E a borda, a maior distância é 1. Então, é de 0 até 1. E o θ? De 0 até 90 graus, que é π sobre 2. Então, π sobre 2. Como que fica a nossa integral? Integral de 0 até π sobre 2 da integral de 0 até 1 de e elevado a r ao quadrado. E elevado a r ao quadrado, porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Agora me digam, sem o jacobiano, dá para resolver isso aqui? Não. Teria que fazer o quê? Integração por partes, né? Substituição só se aparecer aqui o jacobiano, porque aí eu chamo isso aqui de u. Função composta, a derivada da função interna aparece aqui dentro. U igual a r ao quadrado. du é igual a 2r, tirando essa constante, tá? dr. Então, du sobre 2 igual a r dr. Tá? Então, é por isso que a gente precisa dele aqui dentro. Porque aqui é uma função composta. Porque o x está em função de r e θ e o y está em função de
R e θ. Então, é uma função composta, a gente precisa utilizar o quê? Substituição. E para usar a substituição, a derivada da função interna tem que estar dentro do integrando. Tá? Pronto. Vamos fazer mais uma e a gente passa já para as outras questões, tá? Tá, tem umas mais legais aqui, mas vamos fazer o exercício 3. Aí o exercício 3 pede para reescrever também, só que eu acho que vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Exercício 3. Reescreva a integral, e aí olha só, quem é que está aqui dentro variando de 0 até raiz de 4 menos y ao quadrado? É o x, né? Então, como que ficaria essa região? Vamos ver. Exercício 3. A integral da integral de 0 até 2, de 0 até raiz de 4 menos y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, dx, dy. Bora dar uma olhada aqui. Então, aqui eu tenho o x variando de 0 até raiz de 4 menos y ao quadrado. Então, isso aqui seria como? Assim, né? Só que aí ele fala que o y está variando de 0 até 2. Então, o y está variando de 0 até 2. Essa parte aqui não aparece, então seria a mesma região dali. Tá? Pronto. Só para tirar a dúvida de vocês. E aí, a gente passa por uma região mais legal. Aí vocês fazem, tá? A mudança. Vou deixar para vocês treinarem. O R de 0 até 2. O θ de 0 até π sobre 2. Tá? Pronto. E aqui, ó, o exercício 4 é a mesma coisa, tá? A gente tem aquele variando de 0 até 1, mas aí ele utiliza só a parte de cima, dy, dx, aí ele pede aqui, ó, presta atenção aos limites, fico falando aí ele, como se eu não tivesse feito os slides, né? Preste atenção aos limites de integração x ou y. Eles definem a região de integração. E escreva aqui, olha, em coordenadas polares. Vai ser do mesmo jeito que esse exercício 3, só que aqui vocês vão colocar quem aqui dentro? R ao quadrado. Aí vai ficar raiz de R ao quadrado, que vai dar módulo de R. Mas como está se tratando de raio, e o raio está variando entre números positivos, então vai ser só o R, o valor de R, né? Esse R vai cortar com o jacobiano, então vai ser uma integral de 1, né? Vai ser o próprio cálculo da região, tá? Da área. Aqui, descreva em coordenadas polares, essa região a gente já fez. Aqui, ó, é uma circunferência, primeiro quadrante. Exercício 6, descreva em coordenadas polares a região D entre os círculos, tá? Então, eu acho que isso aqui é importante fazer. Vou fazer aqui embaixo. Exercício 6. Região entre os círculos. Tá? Então, aqui ele dá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Pode colocar aqui no quadro para mim, por favor? Pronto. Então, aqui eu tenho um círculo de raio 1 e um círculo de raio 3, né? Ó. Tá? Então, aqui é 3 e aqui é 1. Agora, o meu θ está variando de 0 até
2π, porque ele ainda está dando uma volta completa. Então, θ de 0 até 2π. E o meu raio está indo de onde até onde se ele está entre essas curvas aqui? Qualquer ponto que eu pegue aqui, a distância vai ser entre 1 e 3. Então, o raio vai estar entre 1 e 3. Né? Deu para entender? Então, quando a gente estiver aqui, a gente chama de anel circular, né? Então, a gente faz assim, ó, entre os dois raios, 1 e 3. Aqui a gente não quer os pontos daqui, então não está entre 0, tá? De 0 até 1 não tem, também não pode ultrapassar de 3. Então, só de 1 até 3. Deu para entender, pessoal? Mudança para coordenadas polares. Bora dar só uma revisada aqui, para a gente resolver uns exercícios de cálculo de integral? Coordenadas polares? Olha só, mudança para coordenadas polares, a gente tem uma integral que está toda em variáveis do plano cartesiano, a gente vai fazer a mudança para coordenadas polares, tem o jacobiano aqui fora, tá? Acho que eu não deveria ter escrito isso aqui assim. Não, tá bom, porque é x igual a r cosseno θ, tá certo. Fator de correção é o jacobiano, né? Aí a gente tem o retângulo polar, região geral, e a fórmula geral, que é aquela que a gente já viu aqui, né? Tá. Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício, calculando a integral, e aí a gente tem uma integral que está indo... É só a metade superior, na verdade, né? Calcule a integral da região D de x ao quadrado y, onde D é a metade superior do disco. Eu vou fazer aqui nesse quadro segundo, tá? Vou copiar o enunciado e a gente resolve ela. Tá. Tá, vamos resolver. Fica assim. A gente vai transformar em coordenadas polares, porque a região de integração ela vai ser... Aquilo ali é o quê? Todos os pontos dentro da circunferência de raio, 5, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25. São todos os pontos aqui dentro e na borda, né? E aí ele pede só a metade superior. Então, só essa parte aqui de cima. Isso significa que o nosso raio vai estar variando de 0 até 5. Dá para ver? De 0 até 5. E o θ vai estar dando meia volta, né? De 0 até π. Pronto. E aí a integral que iria variar de 0 até a raiz de alguma coisa, agora ela vai ficar assim, né? A integral de 0 até π da integral de 0 até 5. Quem é o x? R cosseno de θ. Então, fica r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Vezes quem é o y? R seno de θ. Então, R seno de θ. Vezes o jacobiano, que é
R. Primeiro eu calculo em R, depois em θ. Então, dr dθ. Tá? E aí eu calculo a interna. Para minha função interna, cálculo de integral em relação a R, constante e constante. Então, eu tenho R ao quadrado vezes R, que é R à quarta, né? Então, isso aqui fica como? A integral de 0 até π de cosseno ao quadrado de θ, seno de θ. Qual que vai ser a integral de R à quarta? R à quinta sobre 5, né? Ó, R ao quadrado vezes R vai dar R à quarta, tá? Então, a integral de R à quarta vai ser R à quinta sobre 5, indo de 0 até 5. E aí a gente fecha com a diferencial de θ, tá? Então, aqui, a gente resolve com o teorema fundamental do cálculo, aplica no limite superior, menos aplicado no limite inferior. No inferior, isso aqui vai dar 0. No superior, vai ficar 5 elevado a 5. Um desses 5 aqui vai cortar com esse de baixo, né? Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, é a integral. Aí eu já posso colocar, 625 vai ser uma constante, né? Posso colocar para fora da integral. Então, 625 integral de... Se bem que aqui acho que não vai dar mais, vou colocar ali em cima, peraí. Aqui. Tá? 625 integral de 0 até π de cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, dθ. Como que eu resolvo isso aqui? Função composta. A derivada da interna está aparecendo aqui. Então, fica como? U igual a cosseno de θ. Tá? U igual a cosseno de θ. A derivada de cosseno é menos seno de θ, dθ. Esse menos passa para cá. Então, fica menos du igual a seno de θ dθ menos du, tá? E isso aqui vai ser u ao quadrado. Então, o resultado dessa integral vai ser... Aí, é claro, se eu estou fazendo essa mudança, eu tenho que mudar quem? Os limites de integração. Quando o θ for 0, u vai ser igual a cosseno de 0, que é 1. Cosseno de 0, 1. Quando for π, cosseno de π vai ser menos 1, né? Menos 1, meia volta vai dar lá embaixo. Aqui na frente, eu tenho isso aqui, né? 625. Tá. Tem o menos do du, que eu posso tirar da integral, né? Esse menos aqui, que está multiplicando, ele vai passar aqui para frente. E quando eu tenho um menos multiplicando uma integral, eu faço o que com o limite? Eu mudo o sinal e inverto os limites de integração. Então, aqui vai ficar u ao quadrado du, que eu também posso escrever positivo, 625, indo de menos 1 até 1. Agora sim. E aqui, u ao quadrado du. 625, a integral de u ao quadrado, u ao cubo, sobre 3. Que vai de menos 1 até 1. Substituindo no limite superior, vou ficar com 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3, né? Menos 1 sobre 3 vai ficar mais 1 sobre 3. Então, vai dar 2 sobre 3. 625 não é divisível por 3, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não. Então, mesmo que eu multiplique por 2, ele ainda não vai ser um número divisível por 3, tá? Então, eu vou só escrever 625 vezes 2 sobre 3, tá?
E aí vocês, se quiserem fazer isso aí, era só isso, né? Não estava pedindo para calcular volume, nada, era só a integral. Então, esse é o resultado da integral, tá? Pronto. Vamos lá. Tem mais uma. A questão ela pode vir assim, tá? Para calcular a integral, e aí ela já dá a integral e diz de onde está variando até onde, ou ela pode vir do jeito que eu estou mostrando aqui, que a gente ainda vai ter que achar a região de integração, tá? Como que faz isso aí? Só vou copiar o enunciado aqui. Aí a gente tem Z igual a 18 menos... E aí ele quer o volume, né? Então essa aqui é a nossa primeira aplicação da integral dupla, né? Volume, cálculo de volume. 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Tá. Aí ele quer abaixo desse paraboloide. E aí se a gente tem menos e menos, é com cavidade virada para baixo, né? E aí ele quer abaixo do paraboloide, acima do plano x e y. Então a gente vai achar nossa região de integração na interseção com x e y. Como que a gente descreve x e y? Z é igual a zero, né? X e y, z é igual a zero. No plano x e y, z é igual a zero. Então é só colocar z igual a zero e achar a interseção. Então, para x e y, que é z igual a zero, 0 é igual a 18 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Menos e menos a gente pode passar para cá? Positivo, né? Então, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. Divide tudo por 2. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Circunferência de centro em 0, 0 e raio 3. 3 menos 3, 3 e menos 3. Quais que vão ser os limites de integração? Θ de 0 até 2π, uma volta completa, e o raio de 0 até 3. Tá? Deu para entender? E onde que a gente vai estar calculando isso? Aqui, né? Então, vai ser a integral de 0 até 3 da integral. Prefiro colocar de 0 até 2π. Vou colocar para fora 2π de 0 até 3 de 18 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. 18 menos. Como a gente está trabalhando em coordenadas polares, isola o 2 aqui, né? Menos 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é r ao quadrado. Então, 2 vezes r ao quadrado. Isso aqui vai multiplicar o jacobiano, primeiro em função de r, depois em função de θ, tá? Faz a multiplicação. Então, isso aqui fica a integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 3, de 18r, menos 2 vezes r ao cubo, em função de r, em função de θ, tá? Então, aqui vai ficar como? Preserva a integral de fora, calcula a integral em função de r. 18r vai ficar 18 ao quadrado sobre 2. 18 dividido para 2, 9, né? 9r ao quadrado. Menos 2 vezes r ao cubo vai ficar 2 vezes r à quarta sobre 4. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Então, fica r à quarta sobre 2, tá? Para quem não entendeu, olha, aqui.
ficou 18 r ao quadrado sobre 2. 18 dividido para 2 ficou 9 r ao quadrado, tá? E aqui, 2r à quarta sobre 4. Dividir em cima e embaixo por 2. R à quarta sobre 2. 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2, 2. Tá? Então, fica desse jeito aqui. Indo de 0 até 3, em função de θ. Tá. Se eu substituir o 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. 9 vezes 9, 81. Então, vai ser a integral de 0 até 2π de 81. Menos, substituindo o 3 aqui, vai dar 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, vezes 3. 9 vezes 9, que também é 81. Então, 81 sobre 2. Dθ. Constante, né? Constante sai, a gente calcula em função de θ. Quando a gente olha para cá para cima, não tem nada em função de θ. O que daria para fazer? Teorema de Fubini, né? Eu poderia transformar isso aqui em o quê? Tanto mudar a ordem de integração, quanto eu poderia, né, um resultado do teorema de Fubini, transformar numa multiplicação de integrais, né? Calcular essa integral de fora em θ e a integral de dentro, depois multiplicar o resultado, porque o θ não vai fazer diferença aqui. Tá? Esse aqui é o resultado da integral de R que vai sair daqui de dentro, então poderia ser uma multiplicação. Tá? Então aqui, ó, 81 menos a metade de 81 é a metade de 81. 81 sobre 2. A integral de uma constante em relação a uma variável é a constante vezes a variável. Então, vai aparecer aqui o θ. De 0 até 2π. Em 0 vai dar 0, limite inferior, então eu só calculo no limite superior. Vai ficar 81 sobre 2 vezes 2π. Isso aqui é 81π. Como a gente está calculando o volume, então é unidades cúbicas, né? Ou unidade de volume. Deu para entender, pessoal? Essa aqui é a primeira aplicação do quê? Integrais duplas, né? Que é o volume. A gente consegue calcular também a área se aqui dentro a gente tiver o número 1. Agora a gente vai fazer o quê? Falar de massa e centro de massa. Massa não é tão interessante, porque é a mesma coisa que calcular o volume. Mas centro de massa é. Porque o centro de massa a gente vai ter que calcular a massa e calcular o momento, depois fazer a divisão do momento pela massa, para achar a coordenada de x e a coordenada de y, tá? Vou ler com vocês aqui nos slides, tá? As definições. Massa de uma lâmina com densidade variável. O problema é calcular a massa total de uma lâmina ocupando uma região D, tá? E aqui, ó, quilogramas por metros quadrados, vai ser a unidade. E aí a gente tem o quê? A densidade da lâmina, né? A densidade, e a massa vai ser a densidade vezes a área, tá? Aqui, ó. A densidade é a medida em unidades de massa por unidade de área, tá? Essa aqui é a fórmula, a massa é igual à integral, e isso aqui é o quê? A fórmula do volume também, né? Que é a integral dupla numa região. E aí ela vai de 0 até a superfície. Então, está aqui um exercício. A lâmina ocupa um disco, x² mais y² menor ou igual a 1, e tem densidade ρ de x e y igual a raiz de x² mais y². Determine sua massa total. Tá? Só tem esse exercício de cálculo de massa e depois a gente vai calcular centro de massa, tá? Então, aqui, exercício.
Olha só, como que a gente calcula isso aqui? A massa vai ser a integral sobre a região, né, aquela região, da densidade, né, vezes a área, então a densidade x e y, em função de x e de y. Aí a gente vai fazer em coordenadas polares. Por que a gente fala de coordenadas polares antes de falar do cálculo da massa? Porque a maioria das questões que envolvem cálculo de massa, a gente tem que fazer substituição por coordenadas polares, tá? Porque normalmente elas estão sobre regiões circulares, tá? Aí a gente já faz a substituição. Então aqui, ó, a gente vai ficar com, só de olhar para cá, sem resolver, sem fazer a região, Pode colocar lá no slide para mim de novo, por favor? Ocupa um disco de... Ah, então é o disco inteiro, né? De 0 até 2π. Tá, pode voltar para cá. Então, sem fazer a região, a gente vai estar variando de onde até onde para o θ. Tá? Que eu quero fazer lá num disco. Uma volta completa, de 0 até 2π. Certo? E aí, o raio de 0 até 1, né? Então, nem precisou desenhar circunferência de raio 1, tá? Só de olhar para cá, para a região, vocês já sabem como tem que fazer. Então, a massa, ela vai ser a integral de 0 até 2π da integral de 0 até 1 da densidade, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? R ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de R ao quadrado vezes o jacobiano dr dθ. Pronto. Se vocês fossem fazer com coordenadas cartesianas, como que ia ficar isso? Vocês iam ter que sair daqui, ó, de menos raiz de 1 menos x ao quadrado até raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? E aí o x ia variar de menos 1 até 1 e teria que integrar isso aqui. Teria que integrar uma raiz. Então, olha como fica bonitinha. Quem é a raiz de r ao quadrado? R, né? Porque o r está indo de um lugar positivo para outro positivo. Ele está variando em valores positivos. Então, a massa vai ser igual a integral de 0 até 2π. R vezes R vai dar r ao quadrado. Integral de 0 até 1 de r ao quadrado dr dθ. Certo? Aqui fica r ao cubo sobre a integral de 0 até 2π de r ao cubo sobre 3. Tá? Indo de 0 até 1 dθ. Substituindo no superior, 1 sobre 3, no inferior vai dar 0. Então, aqui fica a integral de 0 até 2π de 1 sobre 3 dθ. A integral da constante em relação a uma variável vai ser a constante vezes a variável, variando de 0 até 2π. Teorema fundamental do cálculo, superior menos o inferior. No inferior vai dar 0, então só sobra 1/3 de 2π. Certo, pessoal? Isso aqui é a massa. E qual que é a unidade lá da massa que ele colocou? Quilogramas por metro quadrado. Né? Deu para entender? Tá bom. Vamos para a próxima, então. Mas acho que não tem mais nenhuma de massa. A gente vai para centro de massa. Vou ler para vocês centro de massa. E aí a gente finaliza. Ó, primeiro vem o momento. E aí, o que seria esse momento em relação a x? Seria a distribuição, tá? De massa na direção de x e a distribuição em relação a y, tá? Então, a gente teria também os agentes das coordenadas das derivadas parciais. Por isso que aqui, quando a gente está calculando o momento em relação a x, o que aparece aqui dentro é um y, multiplicando a função, e aqui um x
multiplicando a função no momento em relação a y. Mas eu não quero que isso confunda vocês, porque o que vocês vão ver na prova, e eu já vou conversar com vocês sobre a prova, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora é o momento de falar sobre a prova. No momento, a gente vai falar sobre a prova. Tá, vespertino, prova 6. Aí eu tenho que ver, porque eu não lembro o que eu coloquei. De manhã também não lembrava. Hoje vai seguir a mesma forma que a gente fez a última prova, porque eu achei que foi uma prova tranquila de fazer, né? Tanto para vocês quanto para mim. Por quê? Tá, para mim talvez dê mais trabalho, que aí eu tenho que fazer 3 gabaritos, um para cada um, ainda tenho que fazer os gabaritos diferentes para corrigir. Mas não dá para colar, porque todas as questões são diferentes, né? E além disso, alguns de vocês escolhem fazer uma, alguns escolhem fazer outra, então nem se preocupem em olhar para a do colega, né? Isso é ótimo, para mim é ótimo. Vocês não dão problema para mim, eu não dou problema para vocês. E os problemas que vocês podem dar para mim não é de mais mais dificuldade em corrigir prova. É colar na hora da prova. Acho que esse o pior problema que vocês podem me dar é esse. Aí eu acho terrível. Fulano estava colando na... Não precisa, né? Tem porquê. Aí olha só, então a gente vai ter 3 tipos de questões, né? A gente vai ter integral sobre regiões gerais. E aí pode ser o quê? Retângulo sobre um triângulo. Pode ser entre 2 funções, tá? Então vocês têm que estar prontos para resolver esse tipo de questões. Integrais sobre regiões gerais. O outro tipo que pode cair para vocês é cálculo de integral utilizando coordenadas polares, tá? Que precisa utilizar coordenadas polares. Vai vir escrito assim, ó, coordenadas polares, tá? E vem escrito coordenadas polares e eu ainda escrevi assim, utilize coordenadas polares. Aí se tu usar outra coisa, porque também... E aí, a última é centro de massa, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, vão cair essas 3 questões. A primeira, integral sobre regiões gerais, integrais utilizando coordenadas polares e integrais... vai usar integrais, né? Mas é centro de massa, tá? Tem que saber calcular centro de massa. Então, vamos fazer aqui centro de massa, né? Já que vocês vão ter que calcular isso aí na prova de vocês. Então, aqui, ó, momentos de uma lâmina. Pode colocar para mim no slide, por favor? O que a gente tem aqui, ó? Momentos em relação a x. Aqui eu não vou focar muito, porque pode confundir vocês. Porque apesar, olha, o momento em relação a x, a gente usa y. Só que quando a gente vem para a fórmula do centro de massa, a fórmula a fórmula do x, né, da variável x, da coordenada x, ela vai usar o momento de y, que aqui dentro utiliza x. Então, para calcular a coordenada x, aqui dentro vocês vão multiplicar o x. Para calcular a coordenada y, aqui dentro tem que usar o y, tá? E aí tem que dividir pela massa. E aí como se calcula a massa? Integral dupla da densidade em relação às coordenadas, tá? R e θ. E a única coisa que difere aqui uma da outra é que aqui acrescenta uma variável, né? Ó, em cima tem o x e embaixo tem o y. Aí a interpretação física aqui. Dessa vez eu não vou pedir interpretação física para vocês na prova. O centro de massa é o ponto onde a lâmina permanece em equilíbrio. Toda a massa se comporta como se estivesse concentrada nesse ponto. Aí está aqui. Exercício. Determine o centro de massa de uma lâmina circular de raio R0 com densidade constante ρ. Tá? Então, a densidade é constante. E aí a gente vai calcular uma lâmina semicircular, então só na parte de cima, tá? Com densidade constante ρ. Acho que eu fiz isso aqui agora, né? Opa.
Antes de fazer essa questão, se vocês têm uma lâmina circular, onde vocês, assim, centrada na origem, onde vocês imaginam que vai ser o centro de massa? 0, 0. Né? Então, imagina, tu está lá numa superfície que é regular, a superfície em cima ela é regular, e aí a região ela é circular, centrada na origem. Onde vai ser o meu centro? 0, 0. Né? Que é como se fosse a média ali, né? A concentração, o equilíbrio em 0, 0. Tá? Nesse caso, talvez não seja em 0, 0 por quê? Porque a gente está calculando uma semicircular. Mas, com certeza, o x vai ser 0. Porque, olha só, semicircular. Opa, assim não. Tá? Uma semicircular. Assim quase, né? Aí, olha só, aqui é como se fosse a média, certo? Então, o x com certeza vai ser 0, mas o y ele pode estar mais aqui no meio, tá? A concentração ela pode ser mais aqui, porque aí, olha, já não é mais um círculo. Então, aqui seria a média dos dois. Mas quando a gente está tratando só da metade, então o y pode estar mais aqui em cima, certo? Então, vamos calcular. Pode colocar lá para mim no slide, por favor? Obrigada. Exercício. Determine o centro de massa de uma lâmina. Lâmina semicircular. Raio R0 e a densidade ρ. Então, vamos lá. Para a gente achar o centro de massa, nesse caso é um ponto, né? Coordenadas x e y, que a gente coloca assim, ó, x barra, y barra, a gente vai precisar da integral, que vai ser a densidade vezes x, a densidade vezes y, e a gente vai dividir pela massa. Então, se a gente vai dividir os dois pela massa, a primeira coisa que a gente calcula é a massa. Então, a massa vai ser a integral dupla. E aí, a gente já poderia fazer aqui, né? É semicircular, então é meia volta, de 0 até π, tá? Então, de 0 até π. E o raio vai de 0 até R0. Então, de 0 até R0, tá? E aí ele diz que a densidade ela é constante. Então, ρ. E como a gente está calculando em coordenadas polares, R jacobiano, dr, dθ, tá? E aí a gente calcula a interna, certo? Então, a massa vai ser a integral de 0 até π. Isso aqui é constante. A integral de r ao quadrado sobre 2, indo de 0 até R0. E aí fecha aqui com o dθ. A massa vai ser igual, substitui aqui, né? Então fica 0 até π de ρ, isso aqui parece um P, R0 ao quadrado sobre 2. Se eu substituir em 0 vai dar 0, não vou colocar aqui, em função de θ. Tudo isso aqui em relação a θ é constante. Então, a integral da constante vai ser a constante vezes a variável, tá? Então, aqui vai ficar a massa igual ρ R0 ao quadrado sobre 2, θ, que varia de 0 até π. Em 0 vai dar 0, e em π a massa fica igual a ρ R0 ao quadrado sobre 2π, tá? Vou ali para outro quadro que a gente vai achar o valor de x barra. Falei para vocês que ele tem que dar 0, né? Por causa da semicircular. É o y que pode variar, porque a gente não está considerando o círculo todo. Então, aqui a gente tem x barra. E aí, para o x barra, a gente precisa do momento
em relação a y, que vai ser x rho, né? Mas deixa eu colocar logo os limites de integração. Vai ser o mesmo limite de integração, então vai ser de 0 até π e de 0 até R0, x rho R. Ah, claro, esse x aqui, a gente vai transformar ele em R cosseno θ, né? Então, R cosseno θ, rho R dr dθ. Tá, isso aqui vai ser a integral de 0 até π, constante, constante. Então, rho cosseno θ. R vezes R, R ao quadrado. A integral de R ao quadrado é R ao cubo sobre 3. R ao cubo sobre 3, que vai de 0 até R0 dθ. Isso aqui vai ser a integral de 0 até π de rho cosseno θ R0 ao cubo sobre 3, em 0 vai dar 0, dθ. Tá? Constante, constante, a gente só vai integrar cosseno de θ. Então, isso aqui vai ficar como? Opa, desculpa, vamos integrar logo. Constante, constante, rho R0 ao cubo sobre 3. A integral do cosseno, seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Então, seno de θ, que vai de 0 até π. Seno de π, 0. Seno de 0, 0. A coordenada x barra é my sobre a massa. X barra vai ser 0, porque 0 dividido para qualquer coisa é 0. Vou deixar o y para vocês fazerem, tá? Então, o y ele pode ter uma variação positiva, né? Então, tá. Como que fica o y? Y barra vai ser a integral de 0 até π da integral de 0 até R0. Aqui dentro vai ter um y. Quem é y? R seno de θ. Quem que a gente tem que colocar aqui? O ρ, que é a densidade, e também o R, que é o jacobiano, tá? dr dθ. Esse R vai multiplicar com esse, vai ficar R ao quadrado, né? Tudo bem, pessoal? Então, dá para resolver essa integral dupla? Tá. Vou mostrar para vocês aqui um outro exercício, porque nem sempre os exercícios de cálculo de centro de massa, eles vão ser com coordenadas polares, tá? Então, pode acontecer de aparecer desse jeito aqui, ó. Vou colocar o exercício, o exemplo 5. Pode colocar para mim no slide, por favor? Obrigada. Determine o centro de massa da lâmina triangular, tá? Então, ali vai ter o centro do triângulo e lá vai ter o centro de massa de vocês, tá? E tem que estar lá no primeiro quadrante, inclusive, tá? Porque olha aqui, ó, a gente tem esse triângulo que é 0, 1, 0 e 0, 2. Qual que vai ser a reta que passa por 1, 0 e 0, 2? Menos 2x mais 2. Menos 2x mais 2 é a reta. Então, o y ele estaria variando de 0 até essa reta, né? E o x variando de 0 até 1. Aí aqui a gente tem a densidade que fica dentro da... Então, essa integral aqui seria só uma variação normal, uma integral em regiões... uma integral em região geral. E aí vocês teriam que calcular a massa e o centro de massa precisaria da multiplicação dela por x e da multiplicação dela por y, tá? Seria uma complicada essa, né? Porque aí quando tu multiplicar aqui ó, por x, vai ficar x mais 3x ao quadrado mais xy. Aí tu vai integrar em relação a y, depois tu vai integrar em relação a x, tá? Aqui tem mais alguns exercícios, tá? Para quem quiser fazer. Então, tem determine o volume do sólido, região entre curvas, a integral aqui, olha, onde vai ficar 1r ao quadrado.
E aí, por que aparece o jacobiano? Olha só, aqui tu vai fazer uma substituição, né? 1 mais r ao quadrado. Aí tu vai chamar tudo isso de u. Aí tu vai derivar, ficar 2r. 2r, o r vai aparecer lá em cima, vai dar para fazer substituição. Tá? Aqui, olha, exercícios com massa e centro de massa, também deixei aqui. Tem os desafios aí para quem quiser fazer, tá? Coordenadas polares nas regiões, simplificar os cálculos. Coordenadas polares. X é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno, tá? A questão mais fácil da prova é a de coordenadas polares, tá? Integral dupla em coordenadas polares. A massa ela é dada como um cálculo de volume, né? É integral dupla sobre a região, e a gente tem o que aqui? A densidade, que nesse caso seria uma função aleatória. Se eu não chamar isso aqui de densidade e falar que é uma função, vocês vão estar calculando o volume, certo? Momento. Momento em x aqui a gente tem o y, momento em y tem o x. Aí a coordenada de x ela é o momento de y sobre a massa, coordenada de y é o momento de x sobre a massa. Quando usar as coordenadas polares? Regiões circulares, anéis ou setores circulares. Funções x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? A leitura recomendada, Stuart, cálculo, o volume 2, né? Seção 15.4 e 15.5, revisar os exemplos resolvidos nas sessões. E aplicações de integrais duplas. Aí tem aqui, olha, na próxima aula, momento de inércia, integral dupla e outras aplicações da física. Até a próxima. Obrigada.